Você sabia que o Smaug não chega nem perto de ser o dragão mais velho da Terra-média? O próprio Tolkien provou isso e eu vou te mostrar agora quem são os 7 dragões mais antigos e assustadores desse universo. Fala, meu querido, tudo beleza? Eu me chamo Gabriel e hoje o assunto vai voltar muito no tempo, bem antes de O Senhor dos Anéis ou até do próprio Sauron ter qualquer relevância, porque hoje eu vou te mostrar os 7 dragões mais antigos da Terra-média. Você tá preparado? Então bora começar. Abrindo a nossa lista está o Smaug, e ele recebeu 2 títulos, o Dourado e o último dos dragões, Urulok. Smaug é o dragão que você viu no cinema destruindo a cidade do lago e tomando a montanha solitária. Em termos de idade, ele é considerado o caçula dos grandes dragões. Ele morreu na Terceira Era, no ano de 2941, mas ele provavelmente nasceu no final da Primeira Era e sobreviveu escondido durante milênios, lá nas Câmeras Secas, no extremo norte do mundo. Mesmo sendo caçula, o tamanho dele era absurdo. Se você pegar como base o que foi mostrado nas telas, ele era maior do que 2 aviões comerciais juntos. O Smaug era um Urulok alado, ou seja, um dragão de fogo que possuía asas. Ele morava nas montanhas do norte, mas quando ficou sabendo da riqueza incalculável dos anões em Erebor, ele desceu voando e tomou um lugar para ele. A história do Smaug é muito rica, porque mostra perfeitamente a personalidade de um dragão de Tolkien. Ele não queria comer os anões por fome, ele queria só o ouro. Os dragões sofrem de uma doença, uma ganância incurável por tesouro. O Smaug passou por séculos dormindo em cima de uma montanha de moedas e pedras preciosas, conhecendo cada item de cor. E para você ter uma ideia, quando o Bilbo roubou uma única taça, ele percebeu imediatamente, e o fim dele você já deve saber. A carapaça do Smaug era impenetrável, com pedras e ouro, mas ele tinha um ponto fraco no peito. O arqueiro Bard, usando uma flecha negra forjada pelos anões, acertou exatamente esse ponto desprotegido, derrubando o último grande dragão de fogo da Terra-média. Subindo um pouquinho o nosso degrau para o 6º lugar, indo um pouco mais para o passado da Terceira Era, eu te apresento o Grande Dragão Frio. Ele também é conhecido nos registros como o Aniquilador dos Reis. E só lembrando, mano, que todas as criaturas daqui pra frente são apenas citadas nas histórias do Tolkien. Não tem nenhuma representação oficial delas, beleza? A gente tá falando aqui de um evento que aconteceu no ano de 2589 da Terceira Era. Esse dragão tem um diferencial muito grande em relação ao Smaug. Ele era um dragão de gelo. O Tolkien deixou claro que nem todo dragão cuspia fogo. Existia uma linhagem de criaturas adaptadas ao frio do norte, lá nas terras geladas de Forodwaite. O tamanho dele não é detalhado em medidas exatas, mas o poder que ele tinha era o suficiente para poder bater de frente com o exército inteiro dos anões. O covil dessa criatura gelada ficava nas Montanhas Cinzentas, também chamadas de Ered Mithrin. Os anões da Casa do Durin tinham se mudado para essa região porque ela era muito rica em ouro e minérios. O problema é que essa riqueza atraiu a atenção de quem? Exatamente, dos dragões de gelo. O Grande Dragão Frio desceu das terras desertas do norte e atacou diretamente os portões do salão principal dos anões. A pancada foi tão severa que o rei dos anões na época, o Dain I, tentou lutar contra ele cara a cara, junto com seu filho Fror. O dragão massacrou os dois bem na porta de casa. O bicho era tão letal que os anões sobreviventes simplesmente abandonaram tudo, pegaram o que sobrou das suas coisas e fugiram da região, se dividindo entre as colônias de Ferro e a Montanha Solitária. Esse dragão nunca foi morto nos registros, ele venceu a guerra e expulsou os anões do seu território. Agora para o nosso 5º lugar eu te trago o Scathia. O título dele é o Flagelo Longo e Rastejante de Ered Mithrin. Ele viveu no final da Segunda Era e tocou o terror lá no ano de 2000 da Terceira Era, quando finalmente foi morto. O termo longo e rastejante revela muito sobre o corpo dessa criatura. Ele era um long worm, um verme longo. Nos textos do Tolkien existiam dragões alados e dragões que não tinham asas, parecendo serpentes e lagartos colossais. O Skata era desse segundo tipo. Ele era uma criatura que deslizava e rastejava pela terra, provavelmente esmagando tudo no caminho com um peso absurdo, porque ele era muito grande. Ele também vivia nas Montanhas Cinzentas do norte. O Skata focou os seus ataques nas fortificações dos anões, matando muitos deles e roubando um tesouro incalculável. Mas o fim do Scathia não veio pelas mãos de um elfo ou de um anão, e sim de um homem, um líder chamado Fram,
Fram, que era um ancestral dos Cavaleiros de Rohan. Juntou seus guerreiros e conseguiu abater ele, só que a história não acaba com a morte desse bicho. O Fram pegou todo o tesouro que o dragão estava guardando, mas os anões apareceram exigindo o ouro de volta, dizendo que aquilo pertencia aos ancestrais deles. O Fram, sendo um sujeito de pavio curto, arrancou os dentes do dragão morto, fez um colar e mandou de presente para os anões com a seguinte mensagem: joias como essas não existem nos tesouros, pois são difíceis de conseguir. Os anões ficaram tão ofendidos com o deboche que acabaram assassinando o Fram. Um detalhe muito legal é que uma das peças do tesouro do Scathia foi guardada pelo povo de Rohan por séculos. E se eu não me engano, aquele berrante, sabe, aquela trombeta que o Elwyn dá pro Merry do Senhor dos Anéis, era um item que foi roubado do tesouro do Scathia. Agora a gente sai da terceira era e mergulha nos horrores da primeira era, beleza? O quarto dragão da nossa lista é o Ghostir. O título dele é o Olhar de Pavor Enregelante. Aqui eu preciso jogar muito limpo com você. O Tolkien não escreveu uma história completa sobre o Ghostir. Esse dragão é tão antigo e misterioso que a existência dele ficou registrada apenas nos rascunhos linguísticos mais profundos dos elfos de Balerion. O nome dele é uma tradução direta do idioma Sindarin para o Olhar de Pavor. Como o mestre Tolkien nos deixou apenas esse fragmento de nome, a gente vai precisar olhar para os poderes daquela época para entender o perigo que ele representava. Os dragões mais velhos criados por Morgoth possuíam a capacidade de imobilizar uma pessoa apenas olhando nos olhos dela, o famoso hipnotismo dracônico. Se você travasse contato visual com um dragão antigo, a sua mente era invadida. Um terror primitivo congelava os seus músculos. O Ghostir, carregando esse nome muito específico, era provavelmente a personificação exata dessa habilidade. Um monstro que habitava as planícies devastadas ao redor de Angband e que vencia as batalhas não apenas usando fogo ou a força bruta, mas dominando completamente a mente e a sanidade do adversário com um único olhar. Eu não vou mentir, tá, mano? Eu achei um nome bem fofinho até para um dragão que tinha tanto poder assim. Entrando no nosso pódio, no terceiro lugar, temos um dragão chamado Liantank. O título dele é a Serpente de Língua Bifurcada. Assim como o Ghostir, né, o Liantank é um daqueles mistérios profundos que o Tolkien nos deixou apenas nos registros de nomes. E para você entender, você não vai achar o nome do Liantank no Senhor dos Anéis ou no Silmarillion. A única menção oficial a ele na história inteira está no livro A Estrada Perdida e os Outros Escritos, que é o volume 5 da série A História da Terra-média. Lá tem um capítulo chamado As Etimologias, que é como se fosse o dicionário onde o Tolkien inventava o idioma élfico. Lá ele juntou a palavra Lian, que é língua, com Tank, que é bifurcada, e anotou no canto da página que esse era o nome de um dragão. Literalmente só isso. E a tradução para a língua bifurcada diz o que a gente precisa saber sobre o comportamento das primeiras gerações dessas criaturas. Os dragões antigos não eram feras irracionais, eles eram extremamente inteligentes e manipuladores. A figura de língua bifurcada remete diretamente ao engano, né, à mentira e ao veneno. Já que ele era um produto direto das forjas de Morgoth na primeira era, é altamente provável que o Liantank atuasse como uma serpente gigantesca usada para torturar psicologicamente os prisioneiros. Os dragões dessa época sussurravam meias verdades, distorciam a realidade e faziam irmãos lutarem contra irmãos. Imagina você estar preso no escuro de uma masmorra infinita e escutar uma voz gigantesca ecoando nas paredes, com uma língua subilante, né, que vai lentamente destruindo toda a sua esperança. Esse era o papel implícito das serpentes rastejantes que carregavam esse tipo de título. Agora a conversa muda completamente de proporção. O segundo dragão mais antigo e poderoso é o Ancalagon, o Negro, e os títulos dele impõem respeito, o fogo avassalador e a maior das criaturas aladas. Esse monstro foi revelado nos últimos anos da Primeira Era, durante um evento apocalíptico chamado a Guerra da Ira. Pra você ter noção, o Smaug é apenas um mosquito se você colocar ele do lado do Ancalagon. Ele era tão grande que o corpo dele literalmente cobria a luz do sol. A história dele é impressionante também, tá, mano? O Morgoth estava perdendo a guerra contra os Valar, que são os deuses desse universo. Os exércitos de elfos e deuses tinham invadido as defesas de Angband. Sem opções, Morgoth abriu os poços de fogo da sua fortaleza e soltou a sua arma secreta, a primeira frota de dragões voadores, liderados pelo colossal Ancalagon. A chegada deles foi acompanhada por tempestades de raios, nuvens de chamas e um calor tão intenso que o próprio exército dos deuses teve que recuar. O Ancalagon era tão resistente que diziam que o fogo dele era o mais quente da história, capaz de derreter quase qualquer coisa no mundo. O covil dele sempre foi os vulcões de Tangorodrim. A batalha só virou quando Earendil, um meio-elfo
elfo navegando em um barco mágico que voava pelos céus, usando a luz de uma pedra divina chamada Silmaril na testa, se juntou a milhares de águias gigantes e lutou contra os dragões por um dia e uma noite inteira, sem parar. O Earendil conseguiu derrubar o Ancalagon. O dragão era tão grande que quando o corpo morto dele caiu do céu, a montanha vulcânica debaixo dele foi completamente esmagada e destruída. Tem noção que a queda de um único dragão alterou o mapa geográfico do mundo? O bicho era muito grande, meu amigo. E finalmente chegamos ao topo, o primeiro de todos, o Glaurung, o grande verme dourado. Ele tem títulos que mostram bem a posição dele, né? O pai dos dragões, o primeiro, ou ainda o verme de Morgoth. Ele foi criado no século 3 da Primeira Era. O Morgoth demorou muito tempo para poder acertar a receita, né? O Glaurung não tinha asas. Ele era um lagarto colossal, com uma pele que parecia feita de ferro quente. O fogo que saía da boca dele e a fumaça tóxica que ele exalava criavam um ambiente impossível de sobreviver ao redor. No começo ele vivia escondido em Angband, ganhando tamanho, mas ele era muito ansioso. Uma vez, ainda na juventude, ele fugiu das masmorras e atacou as planícies sozinho. Os elfos, que nunca tinham visto nada parecido com um dragão na vida, ficaram aterrorizados, mas conseguiram cercar a criatura com arqueiros montados e forçaram ela a voltar para a toca, já que a armadura de escamas dele ainda não estava totalmente dura. Mas depois que ele atingiu a maturidade, a história ficou mais complicada. Ele liderou os exércitos de orcs na Batalha das Chamas Repentinas, destruindo cercos que duraram centenas de anos. Depois ele foi o principal general na queda de grandes cidades élficas. Ele não apenas matou os soldados, ele entrou na cidade, juntou todo o ouro e expulsou quem sobrou e fez todo lugar o seu próprio covil. Mas o que fez o Glaurung ser o dragão mais cruel de todos não é o fogo, é a maldade que ele tinha. Tem uma história que tá lá no livro do Silmarillion e também na obra Os Filhos de Húrin, e fala que o Glaurung encontrou um herói humano chamado Túrin, e ao invés de simplesmente matar o cara, o Glaurung usou os olhos hipnóticos e a sua fala mágica para paralisar o Túrin. Ele fez o herói ficar parado como uma estátua, ouvindo mentiras enquanto a cidade caía, e as pessoas que o Túrin amava eram levadas como escravas bem na frente dele. Pior ainda, né, mano? O Glaurung, depois de encontrou a irmã do Túrin, apagou completamente a memória da garota usando um feitiço dracônico. Fez os dois irmãos se encontrarem anos depois sem saberem quem eram. Fez eles se casarem e terem um filho. Quando o Túrin finalmente conseguiu enfiar a espada na barriga vulnerável do Glaurung e matar o monstro, o dragão, no seu último suspiro de vida, desfez o feitiço de memória. A garota lembrou que estava grávida do próprio irmão e se jogou de um penhasco. E o Túrin cometeu suicídio jogando-se sobre a própria espada. Esse foi o nível de destruição do primeiro dragão, mano. Ele não destruía apenas castelos, né? Ele destruía a alma de quem cruzava o caminho dele. Uma inteligência fria, milenar e sádica que definiu o que é ser um dragão na Terra-média. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.